Agora é a vez do quadro Pergunte ao Doutor, oferecido pela Unimed Costa do Sol. Pergunte ao doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Vamos começar agora mais o quadro Pergunte ao Doutor. E hoje eu estou bem curiosa, sabe, doutor Joel, para saber o que o senhor trouxe para a gente. Obrigada mais uma vez. A Unimed Costa do Sol está patrocinando esse quadro que está ajudando a orientar muitas pessoas, não é isso, doutor Joel? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a doença inflamatória intestinal. E para isso nós convidamos o nosso colega, Dr. Dilendson Giuseppe. É isso? É isso mesmo. Nome complexo italiano, né? E que é especialista em gastroenterologia pela Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e também de um grupo de estudos que é exatamente para doenças inflamatórias. Muito bom dia, Dilendson. Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo. E muito bacana a iniciativa e poder falar sobre uma doença complexa e que de alguma maneira vamos tentar simplificar para o público que nos ouve. Pois é muito importante esse processo de simplificação, porque quando a gente fala de doença inflamatória do intestino, o que vem na cabeça é que tem diarreia. Né? E as diarreias aparecem das mais diversas formas e nos mais diversos lugares e ocasiões. Não é incomum você ir almoçar fora ou jantar fora e no outro dia apresentar uma diarreia junto com vômitos e mal-estar e 24 horas depois você está perfeitamente normal e isso foi só uma atribuição ao processo alimentar, né? Uma libação alimentar que você fez. Mas o que nós vamos falar hoje, e é por isso que nós trouxemos um especialista, é de uma diarreia que não é essa diarreia, né, tão comum como essa e tão esperada, né, quando você comeu alguma coisa e aconteceu. Então, essa doença inflamatória intestinal, existe algum meio, algum sintoma, algum jeito da pessoa diferenciar, não, essa diarreia não é aquela diarreia porque eu comi fora. Essa diarreia é diferente, essa diarreia de alguma forma está comprometendo ao meu organismo de um jeito que não é o jeito que eu estou habituado. E como é que a gente pode encaixar isso então na doença inflamatória? Que diarreia é essa que eu digo? Essa é. Ou então eu digo assim, essa não é. Em relação às doenças inflamatórias intestinais, é importante ressaltar o que a gente está abordando aqui da complexidade são as doenças inflamatórias intestinais imunomediadas. E aqui são duas específicas que a gente vai tratar em detalhes, que é a doença de Crohn e a colite ulcerativa. E aqui entra alguns desafios, porque não tem um achado específico para fazer o diagnóstico, seja Crohn, seja colite ulcerativa. Mas claro que o diagnóstico se embasa em um tripé. O tripé sintomas, que aí os sintomas em termos de prevalência maiores é dor abdominal e diarreia. E essa sintomatologia, ela ultrapassa 3 meses. Então, o tripé é sintoma, o diagnóstico por imagem, que aí é uma ferramenta importante, que é a colonoscopia, que nos direciona para o diagnóstico, e o histopatológico. E se você fizer a pergunta da seguinte forma, existe algum achado específico para o diagnóstico de Crohn ou colite ulcerativa? Não tem nenhum achado patognomônico. Existe um achado que sugere que a reunião desse conjunto de sintomas, imagem e o histopatológico vai nos nortear para um diagnóstico. Mas sempre lembrando o seguinte, não é uma diarreia aguda, não é uma diarreia subaguda, é uma diarreia crônica que normalmente ultrapassa 3 meses e que aí vem com sintomatologia adicionada com perda de peso,
sangramento. Então, já começa a dar alguns sinais de complexidade para a gente. Existe uma faixa etária que seja preferencial para esse tipo de patologia inflamatória? Esse é uma outra pergunta importante, que o comportamento da doença ela é bimodal. Ela tem um pico de incidência entre os 18 e 25 e um outro pico de incidência após os 50 anos. Normalmente, quando ela surge após os 50 anos, há uma tendência de ser uma doença menos agressiva, diferentemente na faixa etária de adulto jovem. Então, Gabriela, temos perguntas da plateia? Temos sim, vamos ver. Doutor, qual o tipo de tratamento que o paciente precisa fazer para obter a cura? Essa é uma ótima pergunta, porque os pacientes, quando chegam com diagnóstico na clínica e no consultório, para a gente manejar esses pacientes que são pacientes complexos, eu sempre deixo bem claro que essa é uma doença que não tem cura. Ela é uma doença imunomediada e com um componente autoinflamatório. Então, o manejo terapêutico desses pacientes requer, dependendo, devemos levar em consideração a intensidade inflamatória, o perfil do paciente, a idade é um ponto importante, a extensão do acometimento da doença é importante e se tem alguma complicação ou não. Apesar de ser uma doença que não tem cura, existe tratamentos no manejo para essa doença ficar em remissão profunda. O que quer dizer essa remissão profunda? É a melhora clínica com a cicatrização da mucosa. Só com essa cicatrização da mucosa atingida que conseguiremos de alguma forma impedir que as complicações desse dano inflamatório siga adiante. Tem outra pergunta? Temos sim, vamos conferir. Doutor, existe algum hábito alimentar ou alimentação que pode causar inflamação intestinal? Essa é uma pergunta excelente também, que aqui a gente pode trazer algumas informações relevantes para a população de forma geral. Porque as doenças inflamatórias intestinais autoimunes, ela não tem uma causa específica. Hoje a gente consegue identificar qual cromossoma está localizado, qual segmento desse cromossoma está localizado, mas a causa específica não tem, ela é multifatorial. Diante disso, a gente pode trazer um cenário de reflexão da seguinte forma: por que nos Estados Unidos, Canadá, Europa tem uma incidência muito maior que no Brasil e que, por consequência, em hemisférios menos industrializados? Será que é porque a nossa condição de diagnóstico é menor do que a deles? Eles têm uma maior eficiência no diagnóstico? E a gente sabe que não é somente isso, que o hábito alimentar ele tem um impacto importante nisso, que é estimular essa microbiota intestinal a produzir anticorpos e estimular essa produção inflamatória de forma desordenada. Eu acho que trazer esse cenário de que o hábito alimentar é importante, mas trazer uma relevância também do ponto de vista alimentar uma vez diagnosticado. Uma vez esse paciente diagnosticado, não tem sabidamente nenhuma doença, nenhum alimento que piora a doença. Claro que piora sintomas, piora dor, diarreia, mas não piora o processo inflamatório. Porque isso nós sempre ouvimos o leite como um vilão nessa história. Se eu uso leite, meus sintomas pioram. Então, piora os sintomas, mas a doença em si, isso não existe modificação nesse sentido, certo? Não, nenhuma, Joel. E trazer um detalhe: o seguinte:
Nas doenças inflamatórias intestinais, 3 grupos alimentares tendem a piorar sintomas. Quais são? A cafeína é um ponto importante, o leite derivados também e o glúten. Esse perfil de paciente, eles tendem a ter uma concomitância com doença celíaca, que é um diagnóstico também importante a ser feito na condução clínica desse perfil de paciente. Eu acho que foi bastante esclarecedor. O que nós conseguimos ver é que a qualidade de vida, como em outras patologias, em outras doenças, é muito importante. Conseguimos ver que essa é uma doença crônica e que ela vem em períodos. É como se ela ficasse adormecida, mas ela, enquanto está dormindo, ela está fazendo mal, ela está piorando a mucosa. E o tratamento se baseia numa série de conceitos, entre eles os imunos, mas que precocidade no diagnóstico é muito importante para que esse final seja controlado, porque como o Dr. Dilendis acabou de falar, essa doença não cura, mas você consegue adormecê-la e ter uma qualidade de vida importante, e isso é fundamental, né, que as pessoas tenham qualidade de vida. Suas considerações finais? Primeiro, agradecer a oportunidade de poder falar sobre doença inflamatória intestinal, uma doença que tem um impacto muito grande na vida de adulto jovem, e saber que tendo sintoma, tendo qualquer alteração do hábito intestinal, dor abdominal que persiste, que vem de forma cíclica, procure um especialista, que é o ponto mais relevante aí. Muito bem, então vocês já estão bem informados. Bom sábado para todo mundo. Bom dia, Gabriela. Obrigada, obrigada mais uma vez. Semana que vem a gente tem, né, mais novidades, né, mais um especialista aqui, não é isso, doutor Joel? Sim,